Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos ver sobre potenciação de radicais. Então, considere as seguintes potências. Usando a definição de potência, que é o produto de fatores iguais, temos, por exemplo, que raiz de 10 ao quadrado é a mesma coisa que o quê? Que o raiz de 10 multiplicado pelo raiz de 10. Ou seja, 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Aí, o que eu faço? Eu posso simplificar da raiz, o índice com a raiz, e vai ficar o 10. Outro exemplo, se eu tenho raiz de 3 ao quadrado, é a mesma coisa que se eu tivesse raiz de 7 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7. Ou seja, raiz de 7 ao cubo. Se eu tenho raiz quadrada, eu vou ter que dar uma simplificada, ou seja, eu vou andar de 2 em 2 até fechar o 3. Então, 2 mais 1, 3. O que eu faço? Deixei uma raiz para cada, para eu simplificar, apesar de que não precisava separar, eu já podia fazer direto, tá? Mas eu preferi assim. Então, esse que foi simplificado foi para fora da raiz e esse ficou aqui dentro. Então, a resposta foi 7 raiz de 7. E esse aqui? É a mesma coisa. Só que agora é raiz quinta de 2 que está elevado ao cubo. Então, é raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2, que é raiz quinta de 2 ao cubo. Nesse caso aqui, não dá para ir de 5 em 5 até chegar a 3, porque esse é menor que esse. Não dá para simplificar, porque 5 e 3 são primos entre si, então esse aqui não acabou por aqui. Mas, de um modo geral, se eu tiver A elevado a raiz enésima elevado a M, né? É a mesma coisa que se eu simplesmente colocasse o M aqui dentro. Lembrando que o A é um número que pertence aos reais positivos, o M é um número inteiro e o N é um número natural e maior que 1, certo? Aqui tem que ser maior que 1 e 1 natural. Então, por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de 3 elevado à quinta, eu já posso botar o 5 ali direto. Aí, como aqui é 2 e aqui eu tenho 5, então eu vou simplificar. Eu vou andando de 2 em 2 até chegar a 5. Então, eu vou simplificar o índice. Lembrando que aqui tem um 2, tá? Cada um deles. Então, eu vou simplificar o índice com o expoente. Lembrando que quando eu corto o índice, eu estou simplificando a raiz quadrada, não só o 2 dali, tá? Então, o que é que sobrou? 3 vezes 3 vezes raiz de 3, que é o que eu coloquei aqui. Agora, multiplicando, deu 9 raiz de 3. Outro exemplo, se eu tenho raiz cúbica de 10 elevado à quarta, é a mesma coisa que se eu tivesse o 4 ali dentro. Esse 4, na verdade, é uma propriedadezinha de potência, tá? Aqui eu tenho umzinho aqui invisível, tá? Então, eu multiplico 4 vezes 1, 4. Se eu tivesse um outro expoente aqui, por exemplo, um 5, eu iria multiplicar o 5 vezes o 4 e aqui iria 20, tá? Então, agora, como esse expoente é maior do que o índice, então eu vou simplificar. Eu vou andando de 3 em 3 até chegar a 4. Lembrando que aqui tem umzinho invisível aqui no expoente. Então, eu posso simplificar, por isso que eu separei. Simplificando, o que acontece? Esse 10 foi para fora da raiz e ficou 10 raiz cúbica de 10. Agora, também nas expressões que envolvem radicais, podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, é o tal do chuveirinho que eu falo para vocês. Se essa soma aqui, ó, está elevada ao quadrado, significa que ela está se repetindo 2 vezes. Então, eu vou ter que multiplicar esse vezes esse vezes esse. Ó. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes raiz de 3,
Aí, depois, eu vou fazer Fiz o chuveirinho chuá, chuá, e vou fazer o cheque, cheque, que é outro tipo de chuveirinho, né? Raiz de 3 vezes raiz de 5, tanto faz a ordem, tá? E raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Agora, ó, esse aqui eu posso simplificar. Esses dois eu já posso multiplicar direto. Da mesma forma que esse aqui também. E esse eu posso simplificar. Ficou 3. Agora, eu vou juntar os semelhantes. Eu vou juntar os 5 mais 3, que dá 8. E vou juntar o 15, mais raiz de 15 com mais a raiz de 15. Lembra que soma de radicais, eu só posso somar se eles forem semelhantes. Ou seja, se o radical for igual. Aí, eu vou somar os números que estão ali na frente, tá? Então, 1 mais 1 dá 2 raiz de 15. Portanto, isso é tudo, pessoal. Até a próxima aula.